Olá, pessoal! Hoje eu quero mostrar essa catleia que está plantada aqui nesse vaso de barro, que na minha opinião é o melhor vaso para cultivar as catleias. Vou falar um pouco sobre esse cultivo e também vou mostrar o passo a passo desse replante. Essa planta aqui é uma Cattleya Portia Cerulea, eu comprei ela na internet e veio uma planta bem bonita. Veio uma touceira, mas ela não tem sinal de que já floriu. A floração dessa Cattleya é maravilhosa, eu vou até deixar uma foto aqui no vídeo para você ver. Eu resolvi comprar essa planta porque eu fiquei encantada com as florações que as colegas de plataforma estavam mostrando aqui nos vídeos. Ela é muito maravilhosa e eu não resisti, eu tive que comprar um exemplar dela para mim. E eu decidi plantar ela aqui nesse vaso de barro. O vaso ficou meio grande para o tamanho da planta. Eu recomendo que se você for plantar uma Cattleya, que você escolha um vaso somente com os 2 dedos aí de distância entre a planta e a borda. Muito grande assim pode demorar para essa Cattleya florir, mas como ela é uma planta que entouceira bastante, eu decidi plantar ela aqui mesmo assim. Na minha opinião, o vaso de barro é o melhor vaso para cultivar a orquídea Cattleya. Essa é uma espécie que ela não gosta de excesso de umidade nas raízes. Ela gosta de umidade sim, mas ela não tolera ficar com as raízes muito encharcadas. E uma vantagem do vaso de barro é que ele absorve água. Então ele sempre vai absorver aquele excesso de água que fica no substrato logo após a rega e também nos dias de chuva. Uma outra vantagem do vaso de barro é que a argila é um material bem fresco. Então, ele sempre mantém ali o substrato da orquídea bem fresquinho, bem geladinho. Isso aí favorece muito o desenvolvimento das raízes. Essa orquídea aqui mesmo já tem um tempinho que eu plantei ela aqui e ela está gostando bastante desse vaso. Já tem uma raizinha grudando ali na borda do vaso e ela está soltando várias raízes novas. Esse broto aqui você vai ver aí na hora que eu estiver fazendo o replante que ele estava bem pequenininho e ele já cresceu bastante. E olha lá o tanto de raízes novas que ela já soltou. Tem aquelas ali que estão por cima do substrato e tem raízes que já entraram dentro do substrato. E uma outra vantagem do vaso de barro é que à medida que essas raízes forem crescendo, elas vão grudando aqui nesse vaso. Até dá para plantar a orquídea no vaso de barro totalmente sem substrato. Eu não fiz isso aqui, mas muita gente planta e dá muito certo. E uma outra vantagem de usar o vaso de barro é que fica muito bonito visualmente as orquídeas plantadas nesse tipo de vaso. Eu acho lindo aqueles orquidários todo padronizados somente com vaso de barro. Mas como nem tudo é só vantagens, existem também algumas desvantagens do uso do vaso de barro. Uma delas é que o vaso de barro ele é muito pesado. Então, se você tiver muitas plantas e quiser plantar todas em vaso de barro, você vai precisar ter uma estrutura de orquidário muito boa, senão esse orquidário não vai conseguir sustentar o peso. E uma outra desvantagem é que seca muito rápido, então se você é uma daquelas pessoas que não gosta de regar as orquídeas todos os dias ou não tem muito tempo para fazer rega, talvez não seja o vaso ideal, a não ser que você use aí um substrato que retenha bastante água. Mas eu nunca recomendo esse tipo de substrato, porque se a gente errar aí na rega, a gente acaba perdendo a nossa planta. Quem mora em regiões muito secas também vai ter um pouco de dificuldade de manter a umidade para a orquídea nesse tipo de vaso. Talvez vai precisar regar a orquídea até mais de uma vez no dia. E uma outra desvantagem, que nem é tanta desvantagem assim, porque dá para dar um jeito, é no momento do replante. A orquídea gruda muito as raízes no vaso de barro, então talvez seja um pouco difícil de tirar a planta se ela estiver muito entouceirada de um vaso de barro. Eu já vi casos que foi necessário quebrar o vaso para tirar a planta. Uma solução para isso vai ser usar substratos mais inertes, igual o que eu usei para plantar essa orquídea. Aí não vai ser necessário fazer replantes com muita frequência. Então essas são algumas vantagens e desvantagens do uso do vaso de barro aí para cultivar as cattleyas.
na minha opinião, tem mais vantagem do que desvantagem. E eu acho que esse é o vaso em que a Cattleya se desenvolve melhor. E agora eu quero mostrar como eu fiz o plantio dessa Cattleya. E hoje eu vou fazer o replante dessa Cattleya, que é uma Portia coerulha. Eu comprei essa planta pela internet. Eu já fiz aqui a limpeza das raízes. Ela veio com bastante raízes, mas elas estavam com um aspecto feio. Tem brotação nova vindo aqui e a planta veio bem touceirada, bem bonita. Não tem sinal ainda de floração, mas já é uma planta bem grande. Então eu acho que na próxima época de floração dela, ela vai florir. Vou deixar ela aqui no cantinho e eu vou fazer o replante dela aqui nesse vaso de barro. É um vaso bem grande. Eu comprei esse vaso lá na Shopee. E eu sempre deixo aí na descrição o link dos produtos que eu compro por lá. É só acessar a listinha da Shopee aí que você vai ver todos os produtos que eu uso aqui nas minhas orquídeas. Eu deixei esse vaso de molho em um recipiente com água de ontem para hoje para que ele pudesse absorver bastante água. Agora eu vou colocar aqui no fundo desse vaso uma boa camada de isopor, até quase chegar na borda do vaso, porque eu não quero usar muito substrato. O vaso de barro já é pesado e eu uso aqui a pedra brita e o caco de telha. Então, se eu colocar só esses dois componentes, vai ficar muito pesado. Então, eu coloco bastante isopor para o vaso não ficar tão pesado. Já fiz aqui uma boa camada de isopor, agora eu vou colocar alguns pedaços de caco de telha. Eu também deixei esse caco de telha de molho de ontem para hoje em um recipiente com água. Eu gosto de deixar o caco de telha, o vaso de barro de molho, porque eles absorvem água. Aí eles ficam bem fresquinhos aí no momento do replante da orquídea. Vou encostar essa parte mais antiga dela na borda do vaso. A parte mais antiga é essa que tem as folhas menores. Agora eu vou passar esse arame grosso aqui pelos furos desse vaso e vou atravessar ele por cima do rizoma da orquídea e prender do outro lado no furo do vaso. Vou passar esse arame com bastante cuidado para não machucar a orquídea e eu estou fazendo isso para deixar essa orquídea bem presa, bem firme aqui no vaso. Já passei aqui por cima do rizoma, agora eu vou passar ele aqui por esse outro furo e dobrar essa parte que ficou sobrando do arame. Aí eu dobro essa ponta de arame aqui para dentro do vaso, aí não fica aquela ponta sobrando que pode machucar a gente. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e você pode ver que essa orquídea já está bem firme aqui no vaso. Aí é só completar com o substrato. Aí eu vou intercalando, vou colocando isopor, mais caco de telha, sempre lembrando para não exagerar muito no caco de telha, porque o vaso de barro já é pesado. Coloquei aqui os cacos de telha, agora eu vou pegar um pouquinho de pedra brita e vou colocar aqui por cima desse caco de telha. Também não exagere na pedra brita para o seu vaso não ficar muito pesado. Aí é só ir colocando a pedra brita aqui por cima do caco de telha e do isopor, só para preencher os espaços vagos, para na hora que eu for colocar o musgo esfagno e a palha de arroz, eles não ficarem entrando aqui no meio do isopor e do caco de telha. Enquanto eu vou colocando a pedra brita aqui no vasinho, eu peço a você que, se está gostando desse vídeo, já deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das orquídeas. Terminei de colocar aqui a pedra brita, olha aí como que tá ficando esse replante. Agora, para finalizar, eu quero colocar aqui um pouquinho de musgo esfagno misturado com palha de arroz carbonizada. Eu já fiz aqui essa mistura, olha aqui como que ficou. Eu sempre umedeço o musgo esfagno, assim ele fica melhor para a gente trabalhar. E agora eu vou colocar uma pequena quantidade dessa mistura de musgo esfagno com palha de arroz aqui por cima do substrato, bem na borda do vaso. Eu não gosto de colocar musgo esfagno muito próximo ao rizoma, porque esse musgo ele retém muita água. Então, se a gente deixa ali o rizoma da orquídea molhado por muito tempo, pode acabar causando fungo.
causando apodrecimento. Então eu só coloco na borda do vaso. Aí quando essa orquídea começar a soltar as raízes, as próprias raízes já buscam ali aquela umidade do esfagno. As catleias, elas nem precisam de esfagno. Elas são orquídeas que possuem bulbos, então ela já tem aí uma reserva de água. Então ela não desidrata com tanta facilidade. A Phalaenopsis, ela já não tem bulbo, então ela precisa de mais umidade. Senão ela acaba desidratando. Terminei de colocar aqui o musgo esfagno e tá pronto mais esse replante. Já me conta aí nos comentários o que você achou. E 1 mês e meio depois que eu fiz aquele replante, é assim que está essa catleia. Ela já soltou várias raizinhas novas. Aqui estão as raízes dela e aquele brotinho cresceu bastante. Olha aqui o tamanho que já está o brotinho. Isso é o sinal de que ela gostou desse replante. A gente está em um período frio, então as orquídeas se desenvolvem mais devagar. Mas mesmo assim, essa catleia está se desenvolvendo super bem. Me conta aí nos comentários o que você achou desse replante e qual é o seu vaso preferido aí para cultivar as catleias. Se você gostou do vídeo e acha que ele pode ser útil para alguém, compartilhe ele com outras pessoas. Vou deixar aqui na tela final uma playlist com vários vídeos repleto de dicas sobre o cultivo das orquídeas catleias. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!